aqui alguns irmãos online, a Sheila lá em Jardinópolis, Maria Elvira, a Marilda, o pastor Zé Roberto, o pai do Will também, lá de São Paulo, junto com a mãe, o seu Antônio, a Silvia, a Ruth, a Silvia também, aqui, deixa eu ver quem mais, tem duas Silvias, não, só uma Silvia, a Ruth Alves, Maria, Doralice e a Silvana também, está ligadinha aí com a gente, na nossa transmissão pelo YouTube. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 43, por favor. E vocês que estão aí em casa acompanhando a gente aqui pelo YouTube, vocês podem deixar no chat aqui do YouTube o seu pedido de oração, que no final nós estaremos orando por cada um de vocês. Amém? Antes de eu pregar, alguém entre nós aqui, lógico que presencial, né? Online não dá para fazer, mas alguém queria contar um breve testemunho? Breve testemunho? Tem alguém aqui? Não? Não? Ninguém? Quer, Neila? Quiser, vem aqui, irmã. Não mesmo? Deixa para outra hora? Olha lá, hein? Aproveita, hein, irmã? Vem aqui. Talvez a gente não tenha outra hora para contar o testemunho. A vida é agora, isso aí, Neila. A paz, irmãos. Estou muito feliz com o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? E o que eu tenho para contar, faz muito tempo que eu não conto esse testemunho, eu nunca contei aqui. Eu creio que, acho que nenhum dos irmãos dessa igreja sabe esse testemunho. E eu não podia ser mãe. Constatada pela medicina, eu não podia ser mãe. E aí, minha mãe é da Igreja Assembleia de Deus, lá na minha cidade. E um dia eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E ela me chamou para ir num evento que tinha, um culto. E o cantor Matos Nascimento, não sei se os irmãos conhecem, é um cantor gospel. Ele estava na cidade e ele estava nessa igreja, na Assembleia de Deus. E aí eu fui. E eu já vinha lutando há muitos anos para ser mãe, já tinha feito vários tratamentos, já estava desenganada pela medicina que eu não seria mãe. Eu já tinha tirado um ovário e uma trompa esquerda. E eu pedia muito, o meu desejo era ser mãe. E eu pedia para o Senhor, Senhor, para Tu nada é impossível. E eu sempre orava, eu não estava em comunhão com a igreja, mas eu não deixava de ir aos cultos. E aí, nesse dia, o cantor estava lá e eu fui para ver ele cantar. E eu estava sentada, a igreja estava muito cheia e eu me sentei lá em cima na galeria. E o cantor Matos, ele gosta, não sei hoje, faz tempo que eu não vejo ele, mas ele, naquele tempo ele gostava de cantar com o seu teclado e ele cantava várias partes dos refrão dos louvores dele. Porque o louvor dele nas igrejas, realmente, os irmãos conhecem muito, os irmãos mais antigos cantam junto com ele na igreja. E aí ele cantava pequenos refrões dos seus louvores, de cada um ele cantava um pedacinho. E aí ele cantou um louvor dele que fala assim, ó, que a vitória vá chorando e geme e chora. E aí ele falava assim, se você quer a vitória, chora, geme nos pés do Senhor, que Ele tem a vitória para você. E naquela hora eu senti o Espírito Santo tão forte na minha vida, naquele dia, e eu pedi, Senhor, abre a minha madre para que eu possa ser mãe, nada é impossível a Ti. Mesmo sem uma trompa, sem um ovário, mas é o desejo do meu coração. E aí, 10 dias depois, eu fui fazer exame de rotina. Porque além de eu não ter uma trompa e um ovário, ainda eu tinha um mioma, que eu tinha que estar acompanhando todo ano aquele mioma. E aí fui fazer todos os exames de rotina. E eu estava grávida. E é por isso que o nome da minha filha é Vitória. Então, isso já tem 17 anos, essa bênção na minha vida, e já fazia, eu acho que já tem mais de 5 anos que eu não contava esse testemunho. Mas, então, o Senhor prometeu,
E eu lembro que uns meses antes, acho que um ano, antes, eu entrei na igreja e uma irmã falou assim para mim: nossa, Neila, eu vi você com um bebê nos braços agora. Um ano depois, eu estava apresentando minha filha lá na igreja Assembleia de Deus Madureira, em Cosmópolis. E isso é um privilégio, é uma honra. E minha filha é uma bênção nas mãos de Deus. Os meus filhos, depois, 4 anos e meio depois, eu fiquei grávida do Pedro. E foi o que Deus me deu. Eles são bênção na minha vida, graças a Deus. E esse é o meu testemunho. Eu espero que aumente a fé de cada um de nós, dos irmãos, através desse testemunho. Confie, creia, porque se o Senhor prometeu, Ele cumpre. Tá bom? Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, viu, Neila? Amém. Acho que poucos conheciam essa história, né? E a Vitória chama Vitória por causa disso. E eu posso falar como pastor dela que a Vitória é uma bênção, porque ela é promessa do Senhor. E a gente vê frutos, viu, Neila, na vida dela, de que ela é uma serva mesmo do Senhor. E o Pedro também. Pedrão está chegando aí também e vai ser um grande homem de Deus usado pelo Senhor. Uma coisa que eu admiro na Neila, irmãos, é que a gente fez trabalho aí várias sextas-feiras e uma sexta sim, uma não, ela intercala os filhos. Então um dia vai a Vitória, outro dia vai o Pedro, um dia vai a Vitória e o Pedro. E eu acho legal isso. Da última vez que eles foram, o Pedro teve uma iniciativa dele mesmo de orar por uma pessoa na rua. Ele tem quantos anos, o Pedro? 12? 12 anos de idade. E eu admiro isso, viu, Neila? Porque a realidade do mundo é essa que a gente vê na rua. Muita gente na rua, pai e mãe sofrendo. E é bom que a criança, o seu filho, cresça assim, a Vitória. Que Deus continue, viu? Te abençoando. Já cerrou agora a madre, agora já está tranquilo, né? Não vai vir mais nenhum Pedro, nenhuma Vitória. Amém. Glória a Deus. Eu lembro desse louvor. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para quem está em casa ouvindo pelo YouTube, que não ouviu a Neila, ela disse que o Pedro ontem, 12 anos de idade, ele compartilhou um versículo lá num grupo caseiro que eles têm de oração e de estudo da palavra. Muito bom, viu? Glória a Deus por isso. Nádio, não deixa de esquecer de orar por você. Nádio fez aniversário ontem e a gente quer abençoar também a vida dele. Vamos lá então, gente. Isaías, capítulo 43. O versículo é o 15 e nós vamos ler até o versículo 19. Diz assim: Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo e o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Somente até aqui, que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Eu quero falar hoje sobre esperança. É o culto da esperança, eu quero hoje falar um pouco sobre a esperança. A leitura que eu acabei de fazer, uma parte dela, de hoje, faz parte dos escritos de um profeta chamado Isaías, que foi um grande profeta do Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, ele foi profeta de Deus durante 40 anos. Eu tenho 42. Isaías ficou 40 anos profetizando, só que não num tempo de tranquilidade, não num tempo de paz, num tempo de esperança. Isaías ele profetizou num período onde Israel enfrentava grandes brigas políticas, instabilidades econômicas, financeiras, reis que se levantavam e que
se desviavam do Senhor, reis que estavam ali no comando de Israel, de Judá, e que acabavam desviando totalmente o povo, se metendo em confusões, em guerra com outros povos. E então Isaías ele profetizou num período muito difícil. Não foi um ministério fácil esses 40 anos do profeta Isaías. Ele enfrentava uma grande instabilidade política no tempo em que ele foi profeta. E por ser um ministério tão longo, ele atuou em diferentes momentos da história do seu povo. Um ministério de 40 anos é um ministério longo, vocês concordam comigo? Então ele enfrentou muita instabilidade no meio do povo de Israel. O contexto da leitura de hoje é o tempo do exílio, quando o povo estava sofrendo e também estava perdendo as esperanças, na época em que Isaías profetizou em Israel. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque o povo estava tão afastado de Deus, os reis estavam tão afastados do Senhor, que Deus permitiu o exílio ao povo de Israel. Ou seja, eles foram saqueados, roubados e foram levados prisioneiros a um outro povo ou a outros povos. Isso é muito degradante, né? Porque Deus, quando Ele faz a promessa a Abraão, lá no começo, ao povo judeu, que começa ali em Abraão, não era para o povo viver dessa maneira. E a nível de introdução, eu quero alertar a mim e a você essa noite, que o pecado pode nos levar a lugares que nós não queremos andar. Então tome cuidado com o pecado. Tome cuidado com as propostas que o inimigo tem feito, os pratos deliciosos que o mundo está oferecendo a você, cuidado, porque o pecado pode te levar para um lugar que talvez você não queira estar. Israel aconteceu isso. Isaías estava no meio desse contexto, onde a esperança já não havia mais no povo de Israel. Quem sabe, né, ali no meio tinham pessoas desanimadas e olhavam para o tempo antigo de Israel e teriam saudade de um tempo onde Deus com braço forte havia livrado o povo da escravidão do Egito. Israel, irmãos, e naquela época não tinha a escrita que nós temos hoje. Então o pai, ele sempre contava a história de como Deus havia tirado o povo do Egito da escravidão. Certamente esse povo aqui já tinha perdido a esperança e olhavam para o passado falando, que bom tempo que a gente tinha, dos milagres que Deus fazia, e hoje a gente se encontra exilado, aprisionado e assim por diante. Por que eu afirmo isso? Porque o profeta diz que, no versículo 18, que eles não deveriam lembrar das coisas passadas e nem considerar as coisas antigas. O profeta tentando trabalhar que o povo não devia viver do passado, porque Deus ia começar a fazer coisas novas. Mas o fato é que quem não tem esperança não consegue enxergar coisas novas, não é verdade? Uma pessoa depressiva, ela não tem perspectiva de futuro, ela não tem alegria no futuro. Aliás, uma pessoa depressiva, angustiada, desanimada, ela tem vontade do quê? Alguns de morrer, porque não tem a esperança, não tem mais perspectiva de vida, de futuro e assim em diante. Mas o profeta diz, né, a cada um de nós e também àquele povo, Deus está fazendo algo tão bom e novo, que vocês não vão querer mais manter os olhos no passado. E aqui agora que eu quero trabalhar com vocês, essa questão de nós tirarmos os nossos olhos das coisas passadas, tanto as coisas boas, mas principalmente as coisas ruins, e começar agora a colocar os olhos naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós não sabemos o que é, mas Deus fará coisas boas e novas para mim e para você. Hoje nós temos muita gente também, não só aqui, mas talvez nos assistindo, que estão com os olhos no passado e estão sofrendo. Muita gente hoje tem olhado para o seu passado e tem vivido o presente com angústia. Existem algumas pessoas que vivem remoendo mágoas ou momentos difíceis que passaram lá atrás e que choram no dia de hoje,
e não conseguem se desvencilhar do passado. Tem muita gente que não consegue se desvencilhar de uma mágoa, de alguém que cometeu algo ruim, um pai, uma mãe, um avô, um tio, uma tia, um irmão. Nós conhecemos a história bíblica e conhecemos a história da humanidade, irmãos. Pessoas no passado, por mágoas, por rancores, matavam outras pessoas. Vocês lembram da história de 2 jovens que eram filhos de Davi? Um deles chamava Aminon e o outro se chamava Absalão. Vocês lembram da história desses 2 homens? A Bíblia fala que Aminon deitou com a irmã dele, Tamar, que era também irmã de Absalão, e ele teve relações à força com Tamar, irmã dele. E diz que Absalão ele ficou muito irado com essa situação. E a Bíblia fala que ele guardou esse rancor durante 1 ano. Olha como nós, seres humanos, irmãos, temos a capacidade de guardar algo que aconteceu há 1, há 2, há 10, há 20, há 30 anos atrás. Como se aquilo estivesse acontecendo hoje ou no dia de ontem. Eu já fiz muito velórios, irmãos, e enterros. Eu já vi muito filho e filha e pai e mãe pedir perdão por alguém que morreu na frente do caixão. Mas daí já é tarde, porque a pessoa não está mais ali. O fato é que dentro da nossa mente humana a gente pode guardar muito rancor, muita mágoa, muito ódio. Aminon, depois de 1 ano, ele faz um churrasco, ele prepara uma festa, e ele chega para o pai dele e fala: pai, eu vou fazer uma festa em casa, eu queria que todos os meus irmãos fossem. Davi ficou meio preocupado, mas Davi autorizou. Só que mal sabia Davi que Absalão estava fazendo uma emboscada para que os servos dele de Absalão matassem o seu irmão Aminon. E foi isso que aconteceu. Eles estavam todos festejando e de repente os servos de Absalão vão lá e matam o irmão de Absalão chamado Aminon, por causa de uma mágoa, de um rancor que existia dentro do coração daquele jovem chamado Absalão. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitas pessoas sofrem no dia de hoje com coisas que já aconteceram no passado. Outros ficam lamentando, né? Dizendo: puxa, tempo bom foi aquele que eu vivi no passado. Eu era feliz, muitos dizem isso, e não sabia. E hoje Deus te trouxe aqui para que você possa virar uma página na sua vida. Para que você possa virar uma página de rancor, de mágoa, de tristeza, ou até de coisas boas que aconteceram no passado, que te dão saudade, mas que não vão mais voltar. Eu lembro de uma cena, nunca sai da minha mente essa cena. O pai da minha mãe, o meu avô, o Paulino, eu lembro, acho que eu era muito pequeno, mas devia ter 5, 6 anos de idade, ou talvez até um pouquinho menos. Eu lembro que o meu avô me colocava nos ombros dele, e a gente morava em Penápolis, uma cidade menor, e ele me levava nos ombros, Theo, numa padaria perto para comer suspiro. Eu tenho saudade, mas eu não posso ficar alimentando isso no meu coração, porque eu não tenho meu avô mais comigo. Está dando para entender onde eu quero chegar? Ou talvez um emprego. Nossa, eu tinha um emprego top, tinha isso, tinha aquilo. E aí você começa a olhar o emprego bom que você tinha no passado e começa a reclamar do emprego que Deus tem te dado no dia de hoje. E aí você perde a esperança, você perde a alegria de servir a Deus, você perde o ânimo para continuar caminhando com o Senhor e desfrutando das coisas boas e novas que Ele prepara para nós a cada manhã e a cada dia. Irmãos, meu sonho era ser propagandista vendedor de medicamento. O Nani também teve essa profissão. Mas um dia eu precisei entender que Deus não tinha isso preparado para mim. Eu precisei entender. E eu precisei aceitar que aquilo que Deus tem, presta atenção nisso que eu vou dizer, é bem melhor do que aquilo que eu sonho ou desejo para a minha vida. Coloque isso na sua cabeça. Ah, mas a gente podia viver aquilo que a gente viveu lá no passado, hoje. Deus sabe o que é melhor para nós, irmãos.
Será que eu estaria hoje aqui pregando, eu estaria firme e andando com Deus melhor do que pregar e andar firme com Deus se eu fosse um propagandista vendedor? Não sei. O fato é que Deus sabe, Deus conhece o futuro, Deus conhece o passado, o presente, Ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E Deus não tem o bom para nós, irmãos, Ele sempre tem o melhor. Então que nós possamos descansar nessa verdade. O texto que eu li aqui e o texto que eu estudei também hoje à tarde, diz assim: alguém teria mais motivo para ter esperança do que o cristão? Alguém teria mais motivo de ter esperança igual eu e você temos? Ou para ter esperança? Não, irmãos. As pessoas que estão vivendo longe dos caminhos do Senhor não têm esperança. Esperança é acreditar que amanhã vai ser melhor, não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. A esperança da eternidade, a esperança da salvação. Ontem eu fiz o velório do meu tio, e o que eu preguei no velório, sem saber que eu ia pregar no velório, foi isso. A esperança não é aqui terrena. A esperança de nós que servimos a Deus é na eternidade que Ele tem preparado para cada um de nós. A Bíblia fala que se nós tivermos a esperança nas coisas dessa terra, nós seremos tristes, frustrados, desanimados. Agora, se a nossa esperança estiver no Senhor e no futuro de glória que Ele tem preparado para cada um de nós, o nosso coração vai se encher de alegria. Nossa fé, irmãos, ela está depositado naquele que, embora tenha morrido, ressuscitou e está vivo à destra de Deus Pai. A nossa esperança não está no passado que eu vivi bom ou ruim, e nem no presente. A minha esperança está em Jesus. Ele é a esperança para nós. Jesus é a esperança. Diante de um mundo difícil que nós vivemos, Jesus é a esperança. Ele prometeu que voltará em glória, ressuscitará os que estiverem morrido e transformará os corpos dos que estiverem vivos para viverem com Ele para sempre, longe da morte, do sofrimento e de toda a dor. Essa é a nossa esperança. O que Deus queria falar para o povo naquela época ali, para os judeus, para os israelitas, era exatamente isso. E é isso que Ele está dizendo para cada um de nós nessa noite. Nós sabemos em quem nós temos crido. O mundo não sabe, irmãos. Por isso que vive essa briga política, briga de religião, briga de um monte de coisa. Por quê? Porque eles não entendem o que está acontecendo. Mas nós sabemos. Se você não percebeu, irmão, Jesus está preparando a igreja para a sua volta. Falei com a Silvana hoje à tarde, fui visitar os pais dela para dar ceia. Eu falei, Deus está mandando fogo sobre a igreja. Ele está provando nosso coração. Ele está fazendo isso, ou você não percebeu ainda? As coisas vão melhorar na questão da Covid, mas os sinais da volta de Cristo vão continuar acontecendo. E nós temos que saber em quem nós temos, ou em quem devemos colocar a nossa esperança daqui para frente. Coloque a sua esperança na pessoa do Senhor Jesus. Se eu de fato crer nisso que eu estou falando aqui para vocês, eu deveria ter um motivo suficiente para me manter alegre mesmo diante dos problemas. Irmão, se de fato a nossa esperança estiver firmada em Cristo, não tem motivo para eu estar triste. Não tem motivo para eu ficar magoado, não tem motivo para eu ficar vivendo, remoendo coisas que aconteceram no passado. Porque Deus, Ele tem coisas excelentes reservadas para nós no futuro. E eu quero dizer a você, irmãos, que mesmo diante de tantos problemas que nós enfrentamos aqui, a gente tem que saber de uma coisa, que os problemas são temporários e passageiros. Apocalipse 21 fala que João, ele viu descer do céu um novo céu, uma nova terra. Ele viu descer, ver uma nova cidade, a cidade santa. E ele fala que nessa cidade, onde nós moraremos na eternidade, não havia choro,
não havia luto, não havia dor, não havia sofrimento, porque as coisas do passado já haviam acabado e agora Deus estava fazendo coisas novas. O que você passa hoje é temporário, não é eterno. O que eu passo hoje, a dor que eu sofro hoje, as lutas que eu tenho na família, as lutas que eu tenho contra o meu próprio corpo, com as enfermidades, com as batalhas que eu e você enfrentamos na vida, elas são temporárias. Elas vão ter fim, irmãos. E quando elas terão fim? Ou na nossa morte, ou na volta de Jesus Cristo. Mas elas vão ter fim. Os nossos problemas estão com os dias contados. Por isso que você deve se alegrar no Senhor. Por isso que você deve regozijar-se no Senhor. Por isso que você não pode ficar andando triste, desanimado, eu não tenho esperança. Não, nós temos. Porque a nossa fé está baseada em Jesus e nas suas promessas. E eu quero encerrar com três verdades sobre a vida do cristão e que nós precisamos aprender a colocar em prática na nossa vida. 3 verdades aqui, tá? A primeira delas é que eu e você devemos ter gratidão pelo sustento divino, mesmo em meio ao sofrimento que ficou para trás. Vou repetir. Eu devo ter gratidão pelo sustento divino no dia de hoje, mesmo em meio ao sofrimento que ficou para trás na minha vida. O que eu estou tentando dizer para você é que você deve ser grato no dia de hoje, porque Deus tem te sustentado. O que ficou para trás, já ficou para trás. Se você teve muito ou pouco, ficou para trás. O importante é que eu devo ser grato a Deus por aquilo que Ele tem me dado hoje. Isso é a lei do contentamento, é ser feliz com aquilo que nós temos no dia de hoje. Eu quero uma casa melhor, um carro melhor, mas eu tenho que aprender a ser grato com aquilo que eu tenho hoje. Eu devia ter nascido na família X, Irmãos, passou. O que nós temos hoje, nós devemos ser gratos ao Senhor. Segunda coisa, coração perdoador nós devemos ter, capaz de viver o dia de hoje livre de ranços, de mágoas que nós tivemos no passado. Tenha o coração livre, tenha o coração perdoador. Seja capaz de viver o dia de hoje sem carregar dentro do seu peito coisas ruins que aconteceram no passado. Tenta viver livre no dia de hoje, sem carregar ninguém, nenhuma falta de perdão. Perdoe as pessoas. Perdoe as pessoas. Vire a página. Dê um ponto final em coisas que estão te machucando e te magoando e que estão impedindo de você viver o melhor que Deus tem para você. Perdoe. Eu sei, irmãos, que às vezes é difícil de viver o perdão. Não é fácil a gente perdoar quem nos ofendeu. Não é fácil. Se alguém falar que é fácil, eu desconfio, porque não é fácil. Não é fácil a gente perdoar. Quando se torna fácil então, pastor? Quando a gente coloca aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, diante daquilo que alguém fez por mim um dia. Sabe por quê, irmãos, que eu tenho que fazer isso? Porque Deus, Ele pagou uma dívida através de Cristo impagável por mim e por você. Impagável, não tinha como pagar. Por isso que eu devo perdoar a quem me ofende. Perdoe, vire a página. Alguém te magoou, alguém te feriu, vá até essa pessoa. Tem muita gente às vezes que para de frequentar a igreja porque teve um problema aqui dentro e aí não quer mais olhar para a pessoa. Pastor, não estou indo lá por causa do fulano de tal. Mas por causa dele você não vai na igreja? Por causa dele você não tem comunhão com Cristo? Por causa dele que você não toma ceia? Perdoe. Vire a página. Talvez essa pessoa nem saiba
que te ofendeu, que aconteceu alguma coisa, ou até mesmo sabe, e para ele já passou, e às vezes sua comunhão está sendo quebrada com Deus por causa dessa falta de perdão. Deus hoje está dizendo que eu tenho que perdoar. Perdoe. Viva livre. Viva o dia de hoje livre de mágoas do passado. Coloque um ponto final ainda hoje. Se é dentro da família, dentro da igreja, do seu trabalho, perdoe. Perdoe, em nome de Jesus. Terceiro, já estou terminando aqui. Tenha resiliência para enfrentar as lutas de hoje com perseverança na fé. Sabe o que é resiliência, irmãos? É não desistir, mesmo quando as coisas estão ruins. Resiliência, só para os irmãos entenderem, quantos já pescaram aqui? Já pescaram? Alguém já pescou? Já foi na beira de um rio, num lago pescar? Resiliência, Dimas, é igual uma vara, né? Quando você pega um peixe, o que acontece com a vara, Theo? Ela dá uma envergada, não dá? Se o peixe for grande, algumas até quebram. Na minha época era vara de bambu, hoje eu nem sei mais que tipo de vara tem, né? E nem sei se chama de vara também. O fato é que a resiliência é isso, é esse negócio que a vara ela faz quando pega um peixe. Ela enverga, e se ela é resiliente, ela não quebra. E a vida é assim, irmãos. A vida tem hora, a gente passa por algumas situações e a gente fala, meu Deus do céu, acho que eu não vou dar conta agora. Não é assim? Quando eu peguei a Covid há uns dias atrás, eu falei, agora acho que eu vou mesmo, agora não vai ter mais jeito. Você liga a televisão, você abre a internet, é morte, é luta, você fala, agora é minha vez. Resiliência é falar assim, eu estou apertando, está indo, está envergando, mas não quebra. E não tem problema envergar. Não tem problema você às vezes ceder e ficar triste, às vezes no sentido assim, não sempre, mas de vez em quando. Mas logo você se levanta novamente, e aí a fé volta no coração, e você persevera em seguir a Jesus. Deus quer que você seja assim. Resiliente. Quando a adversidade chegar, irmãos, se for preciso chorar, chore. Se for preciso desabafar, desabafe as suas tristezas, suas angústias, suas dores, desabafe. Mas não abandone a sua fé em Jesus. Passe o que passar, enfrente o que for preciso enfrentar, mas nunca abandone a fé em Cristo Jesus. Lembra quando Paulo escreveu a Timóteo, no finalzinho da sua vida, ele fala, eu combati o bom combate. A gente gosta de usar isso nos velórios, né? A gente gosta de usar isso quando a pessoa morre, ele combateu o bom combate. De fato, muitas pessoas combatem o bom combate. São resilientes. Quantas mulheres, irmãos, nada contra os homens, mas quantas mulheres oraram pelos seus maridos anos, 5, 10, 15, 20 anos para o marido se converter. E Deus, depois de 20 anos, ouviu a oração dessas pessoas. Resiliência. Porque sabe que Deus pode fazer novas todas as coisas na nossa vida. E o último é a grande alegria por antecipar o futuro que nós esperamos através da pessoa de Jesus. Ou seja, a gente deve ser alegre por aquilo que vai acontecer no futuro. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus trará coisas boas para nós. Não falo só nesse plano terrestre, não, irmãos. Eu falo daquilo que virá no porvir. Porque eu posso estar pregando aqui, amanhã você vai enfrentar uma grande dificuldade e falar assim, mas o pastor falou que Deus estava fazendo coisas novas e boas para mim, agora veio essa tempestade. O que a gente tem que crer é que o futuro nosso não baseia só nas coisas terrenas, mas sim nas celestiais que Deus tem preparado para cada um de nós. Assim deve viver o cristão. E eu termino com essa frase:
pés fincados no presente e com os olhos fixados na esperança em Jesus. Eu estou com o pé aqui no meu presente, mas eu olho para o meu futuro esperando em Jesus. O dia de amanhã eu não sei o que eu vou passar, mas eu sei que Jesus vai estar comigo. Eu posso nem estar aqui, por isso que eu falei, aproveita a oportunidade de hoje para dar o testemunho, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Mas isso não me preocupa, porque a minha esperança está em Jesus. Ou isso não deve te preocupar, porque a nossa esperança está em Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar por cada um de nós essa noite. Eu já quero aproveitar aqui e já colocar os pedidos de oração. Só um pouquinho de paciência de vocês, é rapidinho. Nós queremos aqui orar. A Silvia está querendo agradecer pela vida, pelos familiares, pelos membros da igreja, e incluindo os pastores. Pedir pelo restabelecimento da saúde da Simone. A Ruth Alves, ela fala que só tem a agradecer. A tia dela operou, já está em casa pela graça de Deus. Ela agradece as orações. A Maria Elvira pede oração pela neta dela, a Naisha, que sofreu um acidente de moto. Vamos orar por ela, Maria. O pastor Zé Roberto deu uma notícia aqui e nós queremos orar. Ele diz que o irmão dele, o Celso, o pastor Celso e a pastora Vanderly estão com Covid. Vamos orar por eles. Eles já não são idosos, mas já têm uma idade aí boa, e nós queremos orar pela vida deles, para que Deus possa livrá-los dessa doença. Deixa eu ver quem mais aqui. A Dora pede oração pelo filho Diego, que é aniversário dele, está morando lá em Portugal. Vamos orar pelo Diego. A Rosa, louvado seja Deus, que a vacina está caminhando, né? Os parentes e amigos já estão vacinados, glória a Deus por isso. A Lu, lá de Maringá também, Deus abençoe, viu, Lu? É a mãe da Kelly. Vamos orar por vocês. Deixa eu ver quem mais. A Rosa pede oração pela família, amigos e pastores. O Dimas pede oração por cura e libertação do Alexandre, Dona Mercedes, o Alexandre, falou duas vezes o Alexandre aqui. Alexandre Divaldo, Osvaldo, Valdir, Luciane, Uriel, Gabriel, a Mara, Lucinha, o Walter, e pelos empresários e pela vida dele. A Rosa agradece a Deus por não ter faltado nada. A Lu também, a mãe da Kelly, pede oração pela família. Medeiros e a Martinelli, Gotardo, Guedes, a Souza e a família Cato, que é do nosso querido irmão Walter Cato, que estará sempre na nossa memória. O Dimas também pede oração pela tia, que está internada. Aparecida o nome dela, né, Dimas? Vamos orar por ela. Amém. E o Juninho Okabe pede oração pela igreja, pela família, para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos orar nessa noite. Nós vamos orar também depois pelo Nádio aí já, viu, Nadião? Vamos convocar você pelo aniversário. A Neila. Sim. Glória a Deus. Vamos orar por ele, sim. Amém? Se você também tiver um pedido. Sim. Amém. A Rita passou também um sufoco. A esposa dele faleceu em poucos dias, irmãos. Ela pegou a Covid e foi fatal. Foi muito rápido. E o irmão dela, que tinha feito um procedimento no coração, parece que pegou também a Covid, né? E não sabe da esposa ainda. Eles não estavam nem sabendo que a esposa tinha falecido. Olha a situação. Que Deus tenha misericórdia deles, né? Vamos orar então? Pai, nós só temos o Senhor na nossa vida. Nós só temos a Ti, Senhor. E assim como Isaías falou aqui nesse texto que nós lemos, que o Senhor possa fazer coisas novas a cada um de nós nessa noite. Que possamos tirar os nossos olhos do passado e colocar os nossos olhos hoje no presente, no Senhor, e no futuro no Senhor também, Pai. Tu és a nossa esperança, nós não temos outro além do Senhor. Que o Senhor abençoe todos esses pedidos que foram colocados aqui diante de Ti.
o pedido da irmã Neila, da dona Cida, de todos aqui da internet, Pai, do Dimas, e dos irmãos também que colocaram aqui pelo YouTube os seus pedidos. Atende as nossas orações, Pai. Oramos também em especial a essas pessoas que estão internadas, entubadas. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. O irmão do pastor Zé Roberto, o pastor Celso, a pastora Vanderli, sustenta, Deus, essas pessoas. Aqueles que estão também precisando, ó Deus, de uma porta de emprego, aqueles que precisam do sustento financeiro, físico, material, espiritual, envia, ó Deus, a Tua provisão essa noite, Senhor. Aqueles que estão sem esperança no coração, dá esperança, renova a alegria, renova a fé desses irmãos, dessas irmãs. Abençoe também cada uma das nossas famílias, as que estão pelo YouTube nos assistindo, as que estão aqui na igreja. Coloque a Tua mão de poder sobre cada um de nós. Oramos também pelo aniversário do Diego, do Nádio, e pelas outras pessoas também que fizeram mais um ano de vida. Que o Senhor a sustente, que o Senhor dê saúde, as bênçãos do Senhor sobre cada um desses aniversariantes, Pai. Obrigado também por esse culto, pela Tua palavra. Obrigado pela nossa igreja, Pai, por ser uma portadora da mensagem do Senhor nessa terra. Nós Te louvamos por isso. Te louvamos pelas portas abertas da igreja, pelas portas abertas para nós pregarmos a palavra. Te agradecemos pela saúde que temos e por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Seja conosco, ó Deus, nos abençoando e nos fortalecendo essa noite. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e que as consolações do Espírito sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, que esse final de semana seja abençoado em o nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos.